Agora são 8h07. Mudaram os critérios de correção das redações do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas estão marcadas para o próximo fim de semana agora, e então a gente vai saber dos detalhes com a Zileide Silva. Zileide, a correção ficou mais rigorosa, hein? E afinal, Renato, o Enem mexe com a vida de muita gente. 5.600.000 estudantes vão fazer as provas. O ministro Aloysio Mercadante, no primeiro Enem da vida dele, disse que o sistema de segurança das provas foi reforçado, que todas as medidas estão sendo tomadas para evitar problemas. Uma delas é com a redação. Depois de mais de 500 ações na justiça de candidatos contestando a pontuação, o MEC decidiu. A correção será feita por 2 professores de forma independente. Se a diferença entre as notas for de 200 pontos ou mais, o texto vai para a análise de um terceiro professor. Antes, a diferença teria que ser de 300 pontos. E ainda assim, se a divergência persistir, o texto vai ser corrigido por uma banca para dar a palavra final. A outra inovação é que a correção estará disponível para o candidato ver. A gente precisa saber o que a gente realmente errou, o que a gente foi bom, para a gente poder continuar melhorando. Tem novidades também com relação à segurança, que, segundo o Ministério da Educação, foi reforçada. As provas do Enem já estão prontas e guardadas em locais sigilosos. Uma parte está em envelopes que estão com lacre eletrônico para registrar a hora que foram fechados e a hora que serão abertos. Se algo fugir do previsto, uma central aqui em Brasília vai detectar. É um teste, mas se der certo, a medida será ampliada. No ano passado, questões da prova haviam sido usadas em materiais de estudo de um colégio em Fortaleza. Em 2010, foram identificados problemas nos cadernos de provas e gabaritos. E em 2009, cadernos de provas foram furtados e divulgados antes do dia do exame. O Enem chegou a ser adiado. Esse será o primeiro Enem na gestão do atual ministro da Educação, que chegou a brincar ao comentar as mudanças. Primeiro Enem a gente nunca esquece, esse é o meu primeiro. Todas as medidas que existiam, elas foram reforçadas e todo o processo de impressão, de pré-teste, tudo isso que foi feito foi no mais rigoroso padrão de segurança, sem nenhum incidente até o momento. E em tempo de apagões, o ministro disse ainda que o Ministério já tem um plano de emergência que prevê até o que fazer caso falte energia durante o exame. Técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Alexandre, vão ficar de plantão. Mas aí a redação é importante porque formar frases ajuda a formar raciocínio, né? A pensar com lógica. Os quase 6 milhões de alunos que vão fazer as provas no fim de semana estão apreensivos, principalmente com o tempo para resolver as questões. E aí, Carla Vilhena, a estratégia também ajuda, né? Tem que ter, Alexandre, porque é muita matéria, é muito estudo e já tem muita gente perdendo o sono só de pensar nessa corrida contra o relógio para responder todas as questões. 3 minutos para cada questão. Se levar mais do que isso, é capaz de não conseguir terminar a prova. Por ele ser extenso e são muitas questões e são elaboradas, às vezes confunde, às vezes o estresse também é meio que decisivo para a sua vida. É fácil entender porque tanta gente está preocupada. Sábado e domingo, quase 5.800.000 estudantes vão receber provas como essas para responder. 90 questões em cada dia, mais a redação. Algumas instituições aboliram o vestibular e o Enem é a única forma de ingresso na faculdade. Em outras, o exame corresponde à primeira fase da seleção. Hoje em dia, o aluno consegue fazer apenas uma inscrição e conseguir entrar em qualquer universidade do Brasil. Isso já é um ponto positivo. Jussara quer uma das vagas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Deixou o trabalho e estuda 12 horas por dia, 6 no cursinho e outras 6 em casa. Você tem que ter uma dedicação, saber de tudo um pouco, estar atualizado do que está acontecendo no mundo, do hoje em dia, das atualidades. Então é importante essa dedicação. E será que tem algum segredo para ir bem no Enem? A gente conversa agora com o professor Cláudio Paris, que é professor de cursinho. Professor, com tanta cota racial, social, será que fica mais difícil para o aluno que não faz parte de nenhuma dessas cotas se dar bem no Enem? Ele tem que estudar mais? Certamente. O segredo, como você colocou bem,
é estudar mais. A dedicação é fundamental, independentemente das cotas. As nossas dicas, sempre para os nossos alunos, para os nossos queridos ouvintes, é sempre estudar muito, se dedicar. Mas aqueles cuidados especiais nos dias da prova. Cuidado com a alimentação, cuidado com o horário. A prova começa às 13 horas de Brasília. O trânsito pode estar complicado no caminho até a prova. Então, o próprio INEP pede para que os alunos cheguem 1 hora antes, às 12 horas, horário de Brasília, nos locais das provas. É interessante que os alunos visitem os locais de prova com antecedência, se fosse possível no dia anterior, que é um feriado. Eles saibam vias alternativas, no caso de algum tipo de congestionamento. E importante, deixar a balada da sexta-feira para depois do Enem. O senhor disse que tem que tomar cuidado com a alimentação. Então, o que não comer e o que comer? A nossa indicação é sempre para que os alunos façam uma refeição leve. Nem pensar em feijoada, aquela pururuquinha. Isso a gente vai deixar para depois do Enem. Uma refeição leve, uma massa. E também é possível o aluno levar uma barrinha de cereal, um chocolate e água. Muita água é sempre permitido e indicado. Muito obrigada, então, pelas suas dicas. Olha, o pessoal que vai fazer a prova do Enem, né, Alexandre? Boa sorte e boa sorte na redação também. Porque tudo vai bem quando se passa no Enem e não precisa voltar no ano que vem. A gente viu ali, descansar na véspera, tá bem hidratado, né? E tá bem informado também.